Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Blackout Cultural. Hoje connosco temos aqui um jovem português, Alexandre Ferreira, uma jovem promessa à premiação Nobel da Paz da Literatura. Bem-vindos a mais uma edição do programa Blackout Cultural. Hoje connosco temos aqui o jovem Alexandre Ferreira, um jovem escritor português nomeado ao Prémio da Literatura, ao Nobel, exatamente. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Você aqui em Portugal está a ser muito conhecido exatamente por escrever a sua saga, o que tem tido muito êxito. Fala-nos então um bocado sobre si, sobre a sua vida. É assim, eu nasci a 27 de dezembro de 1994, em Viana. A minha infância foi um bocado dura, porque nos meus 7, 8 anos eu ia com as vaquinhas para o monte e uma pessoa não podia chegar atrasada à casa. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de ficar a apreciar uma rapariga e chegava atrasado, 5, 10 minutos a casa e tinha lá o vinho para levar a porrada. E era difícil, era complicado. Ou seja, eram tempos difíceis. Muitos. Foi aí então que surgiu este carisma pela literatura. Sim, porque eu antes escrevia um diário, mas não era um diário real, era um diário fictício. Eu próprio criava uma personagem, uma espécie de heterónimo, e pronto, contava como se correu o meu dia. Ou seja, mais ou menos como o nosso famoso escritor Fernando Pessoa. Bem mais. Você escreveu o livro A Ciclista Solitária, um livro, o último da saga, certo? Sim, o número 4. Ou seja, fala-nos um pouco do seu livro. Este livro, como já referi, é o último da saga. A Ciclista Solitária, que é o nome, tem 3 subtítulos. Um deles é o principal, que é a Ciclista Solitária. Depois é a Escola do Primordiado e Pedro Negro. Eu recordo-me que por acaso é curioso, que nos meus livros não tem imagens. E este é o único que tem uma imagem, aqui na página 45. Nem é uma espécie de imagem, é mais um esboço. Mostra para a câmara do Vítor. Espera aí, deixa-me procurar a página. 45. 45, Pronto. Certo? E é curioso porque, como podem observar, é a única imagem, esboço, Contém o livro, não é? Contém a saga toda. E porquê? Diga-me qual a razão. Não sei, talvez manifestar outras formas. Podemos ver também na capa do livro Regresso Sherlock Holmes 1. Por que essa referência a esse detetive? Sabemos que a ciclista literária, também foi citado por Sherlock Holmes nos seus tempos ainda de detetive. Por que isto tudo? É assim, eu não vou mentir. Eu adaptei um bocado a história e uso Sherlock Holmes como meu pseudónimo. E pronto, é uma espécie de plágio, mas eu tenho adaptado e feito várias coisas completamente diferentes já dele. Você aqui em Portugal tem-se destacado exatamente pelos livros que escreveu. Cite-nos algumas pessoas que lhe foram importantes exatamente pela literatura. É assim, os meus pais. Porque a vida dura que me fizeram inspirou-me, de certa forma, para criar outro mundo à minha volta e pronto, e contar outras histórias. Hoje em dia, os seus pais sentem-se agradecidos? Gostam do seu trabalho, da maneira? Já leram os seus livros? Eu penso que não. Por qual razão? Não sei. Talvez desinteresse. Desinteresse? Tudo bem. Falando de outra coisa, diga-nos algum dos seus hobbies. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Gosta de andar de bicicleta Com amigos. com amigos só? Aí a ciclista solitária. Aí a ciclista solitária, muito bem. Você tem conte-nos algum segredo seu? Algo que nunca tenha sido citado nos seus livros e que ninguém conheça? A minha fonte de inspiração. Qual é? Assim, como certamente devem saber, e está provado cientificamente, uma pessoa, quando está cansada e deita-se tarde, não sonha.
E a minha fonte de inspiração são mesmo os sonhos. E eu fazia questão de me deitar às 5, 6 da tarde para que pudesse sonhar e no dia seguinte escrever o que... E torna-se fácil até. Ou seja, isso hoje em dia é que tornou num grande sucesso, fazendo de si uma das maiores promessas de Portugal, certo? Conte-nos como seria ganhar, então, o que é que você pensa, um Prémio Nobel da Literatura, tal como o nosso José Saramago. Isso era muito bom. E talvez os meus pais tenham orgulho em mim, de certa forma. De certa forma que já o têm. Conhece José Saramago? Perfeitamente. Então, cite-nos algo dele, da vida dele, pormenores. Identifica-se com algum escritor português? Fernando Pessoa, talvez. Exatamente por utilizar um pseudónimo? E os heterónimos. Heterónimos e criar outras vidas, tal como fazia no seu diário. Pensa então algum dia publicar esse diário? Penso, eu já pensei sobre isso e se calhar vou mesmo publicar, mas talvez para o ano. Seriam mais como memórias da vida, não? Tem irmãos? Não. Não. Gostaria de ter? Não Gostaria de passar esses conhecimentos, essas vivências que teve com os seus pais, com a sua vida, com o VIME? Preferia passar aos meus filhos. Aos seus filhos, muito bem. Outra pergunta. Conhece alguma escola aqui em Paredes de Coura que pudesse expor e puxar os alunos para a escrita e a literatura e o conhecimento dos nossos escritores portugueses? Gostava de fazer isso, de visitar alguma escola e publicar essas coisas todas? Conheço. Há uma escola específica de literatura em Moselos, que é, salvo erro, Escola de Literatura... Não me lembro ao certo. Monsalense, deve ser. É provável. E lá tem um projeto até muito engraçado, de certa forma, que é o projeto de Ler Mais. E todos os meses, ao livro do mês, eles leem os utilizadores da biblioteca vão lendo os seus livros e debatem entre eles e recomendam os livros aos visitantes. Muito bem. Para além deste ramo da literatura, gosta assim de algo mais artístico, por exemplo, música, teatro, interpretação, ou algo completamente diferente? Sempre gostei um pouco de jazz, principalmente quando estou a escrever. Jazz, interessante. Principalmente porque hoje em dia estamos na era da tecnologia, sabemos que até a música foi influenciada por isso, ou seja, é tudo eletrónico, e o jazz hoje em dia já é desvalorizado. Voltando ao livro, A Ciclista Solitária, conte-nos um bocadinho acerca da personagem principal. Como é natural, a personagem principal é uma ciclista que todos os dias faz aquela rotina. Neste caso, da escola, casa e casa-escola. E faz de bicicleta. E pelas ruas não vê ninguém. Veio solitário. E não sei, é de certa forma só mesmo lento. Sim, ou seja, essa ciclista vem sozinha e nunca acontece nada? Nada. Não há uma espécie de plot point que dê uma viragem no seu livro? Na sexta-feira, dia 13, há um acontecimento que Vai marcar a história toda. nem mais. Ou seja, se quiserem saber qual é esse acontecimento, já sabem, têm que ler e comprar o livro A Ciclista Solitária, de José Ferreira. Muito bem. Diga-nos mais alguma coisa sobre si, interessante, que você considera interessante. Assim, a minha vida não dá propriamente um filme, mas Gostava de fazer um filme? Passar esse livro para um filme? Tela grande, sétima arte? era uma boa ideia. Senhora. Tem namorada? Tenho. E ela gosta? Lê os seus livros ou diz-lhe só... Lê. Lê? Lê todos. Muito bem. Pensa em ter filhos algum dia, passar Penso. essa caneta? Penso. Muito bem, então. Bem, assim nos despedimos deste programa. Espero que votem no Alexandre Ferreira, já que vai ser uma futura promessa ao Prémio Nobel da Literatura, um jovem português. Agradecemos também a publicidade à companhia da
Compal, que nos forneceu tudo que nós precisávamos. E muito obrigado, Alexandre Ferreira. Quando ganhar o Prémio Nobel da Literatura, voltará aqui connosco, certo? Com certeza. Muito obrigado.